E vambora. Aqui. Esse daqui vai ser mais rapidinho porque meu celular tá ficando com um pouco de espaço. Não vai ter espaço para gravar os outros vídeos. Então, depois daqui eu vou ter que subir pra lá e eu vou gravar no meu computador e eu vou ter que usar o Paint pra explicar. Enfim, só porque você sabe. Enfim, vamos lá. Genética rapidão porque eu tô sem espaço. Ó, primeiramente, a gente tem que entender que a gente tem dois tipos de gene. A gente tem genes dominantes e a gente tem gene recessivo. Dominante é aquele que é representado pela letra maiúscula, o recessivo pela letra minúscula. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender as relações entre eles dois. Que é o quê? Se num gene a gente tem, por exemplo, esse caso aqui, a gente tem um dominante e um recessivo, no resultado final, esse cara aqui não existe. Porque o dominante, ele toma o lugar do recessivo, e o recessivo não faz porra nenhuma. Até porque ele é recessivo. Aqui. Mas, quando a gente tem dois recessivos, o recessivo ele toma o lugar do dominante também. Assim, ele pode tomar o lugar do dominante, mas isso. Aqui, mas, vamos lá. Dois recessivos são iguais a um dominante. Em suma, é isso. Até aí, eu acho que você já deve saber, tá de boa. Agora passa aqui. Primeira lei de Mendel é aquela parada da tabelinha lá. Que assim, não sei o que tem, sei lá, é tipo, azão, azinho, aqui, azinho, azinho. Você faz aquela tabelinha aqui, você vem azão, azinho, aqui, azinho, azinho. Aí você vem aqui, você consegue saber mais ou menos a proporção, tipo, qual é a chance de ser a característica correlacionada de tal par de gene. Aqui. Eu tô passando rápido, mas assim, se você precisar, me manda mensagem. Aqui eu te explico isso de boa com mensagem, sei lá, áudio, qualquer merda. Aqui. O que geralmente complica um pouquinho é na parte da segunda lei de Mendel e na parte de você montar a tabelinha também. Aqui, geralmente, essa questão genética geralmente é baseada nisso. Então vamos passar para a segunda lei de Mendel. Assim, explicando mal e porcamente, a segunda lei de Mendel é quando você tem dois. É quando você tem dois genes, ou que sim. Ao invés de ser dois só genes, são quatro, que é o normal. Então, no caso, que seria azão, azinho, bezão, bezinho, por azinho, azinho, bezão, bezão. Por nesse caso aqui. O que isso aqui tá me dizendo? Que nesse cara daqui, o azão, a característica correlacionada ao azão dominante é a que tá aparecendo, e o que a característica correlacionada ao bezão grande é a que tá aparecendo. E aqui tá falando que a característica relacionada ao azinho é a que tá aparecendo. E aqui o bezão tá aí. Dois dominantes da porra nenhuma, é só dominante. Aí, qual que é a parada para você correlacionar quando tem dois genes assim? Que assim, eu já vi que tem muita gente tem dificuldade para só fazer a tabelinha. Assim, qual que é a parada? Você relaciona o gene nele mesmo. Então aqui, nesse caso aqui, por exemplo, deixa eu até pegar outro X aqui. Vou usar o azul e verde, pronto. Aqui. Esse caso desse aqui, ó. Eu vou relacionar o azão com o bezão e o azão com esse bezinho. Aqui. Esse aqui é um deles. Aí nesse caso daqui, eu vou relacionar azinho com bezão, azinho com bezão também. Aqui. Aí você me fala, o Henrique e o outro também. Só que qual que é a parada? Você só vai relacionar também no caso de talvez poder ter diferença. Porque assim, você se lembra que eu tinha dito
que, assim, na presença de um dominante, o recessivo praticamente não existe. Então não tem por que você relacionar. Só vai relacionar de novo no caso talvez, caso venha pedir, pode ser, ou então simplesmente no caso, não, peraí, porra, tá na merda gigantesca, porque eu tava pensando em outra parada, meu Deus, eu tava pensando na primeira lei, que aí tipo, você relaciona ou não, enfim, corta tudo isso que eu falei, ó, que é que mas assim, é importante no resultado final você lembrar que o dominante vai cortar o recessivo. Mas na segunda lei de Mendel, isso pode não acontecer, porque a segunda lei de Mendel ela trata de variabilidade genética. Então então nesse caso aqui, basicamente você vai relacionar o gene nele mesmo. Então assim, nesse caso, esse azão com Bzão e esse azão com Bzinho. Aí, de novo, você vai relacionar esse azinho com Bzão e esse azinho com Bzinho. A mesma coisa desse lado aqui, azinho com Bzão, azinho com Bzão. Aí então, no final, você vai pegar essas combinações e você vai colocar no quadro. Tipo, esse daqui vai ser na vertical, esse aqui vai ser na horizontal. Aí aqui seria azinho, Bzão. Aí seria... Não, azão, Bzinho. Aí aqui seria azinho, Bzão, azinho, Bzinho. Então, assim, montei. São as quatro possibilidades de combinação de dois que tem. Aí você vai fazer a mesma coisa aqui. Que é o quê? Azinho, Bzão. Aí, como é igual, vai ser tudo assim, Bzão aqui. Tô todo enrolado, cara. Nisso, você vê a tua tabelinha. Aí o que você faz? Você vai relacionar os dois para ter um desse aqui de 4. Aí, nesse caso, esse aqui, a gente tem azão, azinho, Bzão, Bzão. Que é assim por diante. Sempre, nisso aqui, você vai ter uma proporção de... Peraí, deixa eu apagar. Não. Esse aqui, você vai sempre ter uma proporção... Que assim, 4 você vai ter 16, sempre. Você vai ter 16 possibilidades. Só que, nesses casos aqui, de você fazer, você sempre vai ter uma proporção igual de 1 por 3 por 9 por 3 por 1. Sempre. Assim, geralmente com gene igual, você sempre vai ter essa proporção assim. Que é só fazer a conta. Né? Ah, não, peraí. Falei, né? Esse 1 aqui não tem, não. É só fazer a conta. 4 × 4 dá 16, então 9 com 3 vai dar... Porra. 9 com 10, 13, 16. Pronto. Sim, essa proporção não é tão importante, mas talvez possa vir a ajudar. Então, é bom deixar frisado aqui. Agora, vamos tratar aqui de cálculo. Geralmente que pede, qual que é a chance do filho nascer com não sei o quê. Primeiro, a gente tem que levar em conta que existem algumas condições que são correlacionadas ao sexo. E para isso, a gente tem que lembrar o quê? Os homens, fiz azul só de medo. Que os homens eles são X, Y, por parte de cromossomos sexuais deles são esses, e as mulheres são XX. Por que isso é importante? Porque se você for pensar, se ele perguntar qual que é a chance de uma condição que só aparece geralmente em homem acontecer num casal que teve um filho homem. Sim. Que aí qualquer parada. Na distribuição de gene, de cromossomo para a criança, o pai sempre, se for um menino, o pai sempre vai passar o cromossomo Y para ele. Sempre, porque só ele tem o Y. Então ele tem que passar do Y para ele. Só que aí, no caso, a mãe pode passar qualquer um dos dois X. Então, por isso que, por exemplo, o daltonismo é muito mais raro em mulher do que em homem.
Porque para acontecer em uma mulher, teria que ser o X da mãe e o X do pai, ter a mesma condição e passar para a filha. E aí você tem que lembrar que a chance disso é menor porque a mãe tem 2x. Então pode ser qualquer um desses 2x. Mas no caso, por exemplo, de homem, é bem mais fácil, justamente porque o pai só passa o X, só passa o Y para ele. Então, assim, acaba meio que à mercê, talvez, do X da mãe, ou simplesmente acabou só do pai. É importante saber disso, para caso pergunte alguma coisa que seja bem mais comum em homem do que em mulher, tipo calvície ou daltonismo. Como eu tinha mencionado. E aqui, para finalizar, assim, só para dar uma frisada mesmo, é mais a questão de fazer o cálculo. Que assim, fração. Sim, deu a tabelinha lá, aí você vem, multiplica as fração, tá, é 1 sobre, sei lá, 9. Só que aí, porra, só que também tem a variável de ser menino ou ser menina. Aí você tem que dividir por 2 para 50% também. Sim, o que mais que dá pra talvez falar? Que, assim, talvez, tipo, no caso da segunda lei de Mendel, vai ter, assim, sempre vai estar a característica que vai ser dos 2 recessivos. Mas quando for isso, é só dos 2 recessivos. Se tiver um só dominante, já era. Sim. E é isso. Sim. Dando uma geral, é isso. É isso. Beijo.